O cristianismo revolucionou o mundo ao propor, pelo menos de forma disseminada no mundo inteiro, a forma de relacionamento monogâmico. Veja, já existia relacionamento monogâmico muito antes do cristianismo aparecer, muito antes de Jesus pregar, muito antes dos seus primeiros apóstolos pregarem, muito antes de Moisés já existia relacionamento monogâmico. Porém, o cristianismo ele disseminou em grande parte do mundo inteiro, pelo menos do mundo ocidental, a forma de relacionamento monogâmico. Vamos lá, e principalmente em uma época onde o relacionamento monogâmico era quase inviável. Por que eu digo isso? A gente tem que considerar um fator histórico. E o fator histórico, nesse caso, é o tempo em que se passa a vinda de Jesus. Na época de Jesus, as cidades e estados funcionavam da seguinte forma: era quase que feudos. A cidade-estado, em sua muralha, vamos colocar assim, em volta você tinha toda a produção agrícola que era usada tanto para suprir a necessidade dessa cidade, para suprir a necessidade do exército, do patrono dessa cidade, do rei, seja um lorde, um duque, enfim. Não, duque não seria, né? Mas seria um rei. E além do mais, você ainda tem a questão do comércio entre as cidades. O comércio dessa produção agrícola que vivia em volta dessa cidade. A produção agrícola não era dentro das fortalezas da cidade. A produção agrícola ocorria fora das fortalezas das cidades, pelo menos das fortalezas orientais do Oriente Médio. Dito isto, é importante a gente entender o seguinte: a cidade, ela sempre tinha a necessidade e a tendência de se expandir. Um reino tem ambição. Um rei tem ambição. Um reino, o seu povo, também tem a mesma ambição. Em teoria, né? Então a tendência das cidades-estados daquela época era tendência de expansão. E o que ocorria? Ocorria que os homens iam para a guerra, eles batalhavam para expandir os reinos, para expandir até as terras, para que o rei deles, para que a cidade em si conseguisse plantar mais, produzir mais, comercializar mais, comercializar mais e suprir a necessidade da cidade e do exército em expansão territorial. Entendeu? É uma roda de Sansara. Você usa mais o exército para expandir a sua cidade, você produz mais. Em consequência, você tem que produzir mais para suprir a demanda do exército e para suprir a demanda dos civis que vivem trabalhando na cidade. E assim vai. Naquela época era assim, era um semi-feudalismo, né? Então, o que ocorre? Por que eu estou falando isso? Porque quando os homens tinham que ir para a guerra, eles morriam. E eles deixavam as suas esposas nas cidades, dentro das fortalezas. Então, os homens, eles iam para a guerra, eles morriam na guerra, e as suas esposas, como eram, tipo assim, zero independência, a mulher naquela época não tinha independência nenhuma, nenhuma, praticamente, né? Falando, não estou falando independência dentro do lar, estou falando independência em questão de trabalho. A mulher só conseguia trabalhar na lavoura, isso se a sociedade permitisse, isso se a lei daquele reino permitisse que ela trabalhasse na lavoura. É importante frisar isso. Para vocês acharem que, ah, não, era só a mulher trabalhar na lavoura. Não, 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 não. A mulher não tinha essa independência. Naquela época, não. Então, a mulher ela se via na necessidade, após a perda do seu amor na guerra, após a morte do seu marido indo para a guerra, expandir os territórios para a agricultura, lutar contra reinos inimigos, e aí ele morria. Então a mulher se via na necessidade de casar outra vez.
Só que esse cálculo nunca fecharia, porque, pensa bem, o cara que ficou na cidade, ele também já era casado. Hã? Hã? Então ele teria que casar pela segunda vez, ele teria que ter duas mulheres ao mesmo tempo. Tá. Então, o conceito de institucionalização da poligamia começa a partir disso. O conceito social da poligamia, a poligamia já existia antes disso, mas ela se institucionalizou a partir disso. A partir das guerras, que os homens iam para as guerras, as mulheres não tinham independência, elas não conseguiam prover o próprio sustento naquela época, e por conta disso, elas tinham que casar outras vezes. E qual o grande problema disso? Ou talvez não um grande problema, mas qual é a observação que se faz a respeito disso? É que quando veio o cristianismo nessa mesma época, ele veio contrapor a essência dessa situação. E de forma extremamente radical. Jesus era 100% contra a poligamia. Todos os apóstolos pregam, ou pelo menos a grande maioria dos apóstolos da Bíblia, não são a favor de poligamia. Eles são a favor do casamento. Do casamento monogâmico. Monogâmico. Historicamente falando, eu acho que em poucas ou nenhuma religião daquela época se praticava monogamia. Me corrijam se eu estiver errado. Vai ter uma ou duas religiões que naquela época, ou uma ou duas crenças, ou uma ou duas sociedades daquela época extremamente isoladas que praticavam monogamia. Mas fora isso, acho que nenhuma. Nem os hititas, nem os egípcios, que na verdade naquela época eram os Kemet, né? O Egito se chamava Kemet. Nenhuma sociedade daquela época que se entende praticava a monogamia. É interessante a forma radical e revolucionária com que o cristianismo ele introduziu o conceito de monogamia na sociedade, mais uma vez, em uma época, repito, mais uma vez, em uma época em que a monogamia não era socialmente favorável. Não era socialmente favorável, porque aquelas mulheres não tinham independência financeira para se manter após a morte dos seus maridos na guerra. Então elas tinham que casar muitas das vezes com homens que já eram casados, como eu disse. E aí se formava poligamia. É interessante isso, né? É interessante a maneira com que a gente reflete, historicamente falando, sobre toda essa questão. O quão bom é o nosso Deus e o quão bom é Jesus para que as guerras hoje em dia são de ínfimas proporções. As proporções das guerras hoje em dia são muito menores do que as guerras de antigamente. Muito menores. Quando a Pérsia lutou contra a Grécia, era 1 milhão de soldados persas contra um punhado de soldados gregos. Hoje em dia você conhece algum exército que invade país aí com 1 milhão de soldados? Então, fora os sistemas de segurança de hoje em dia, né? Então, consequentemente, as mortes de homens em guerras hoje em dia são bem menores. E, além disso, se contrapõe que as mulheres hoje em dia têm muito mais independência financeira, quase que de forma igual, eu não vou dizer igual, né, mas praticamente igual à dos homens. Elas não têm a necessidade de casar 2, 3, 4 vezes, elas não têm necessidade de se casar com outro homem por questão financeira. Ou pelo menos a grande maioria não tem. Então, o conceito de poligamia hoje em dia, ele se quebra. É muito mais fácil você viver em um relacionamento monogâmico hoje em dia do que naquela época que Jesus pregou a família tradicional cristã. E é isso que eu queria raciocinar com vocês. Obrigado.